Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. E eu trouxe ela de volta porque foi o episódio que mais teve audiência. A gente tem mais de 300 mil curtidas no TikTok dos cortes desse episódio, onde a gente falou de aumento peniano. E a gente trouxe aqui novamente a doutora Betânia Kozlovski, maravilhosa. Oiê, obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Hoje a gente vai tirar mais dúvidas sobre esse procedimento, que a gente sabe, né, que dá o que falar. A gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. E é um procedimento que aumenta muito a autoestima dos homens. E, inclusive, a gente vai falar de procedimentos complementares ao preenchimento peniano, né, doutora? É isso mesmo, vai ter bastante coisa. Olha só, que interessante. Vamos iniciar com uma pergunta que eu acho que na clínica é o que tu mais deve encontrar, né, doutora? Que é essa questão dos pacientes terem uma vergonha, né, para chegar na clínica, para marcar a avaliação. Lá na clínica tem outros procedimentos, como capilar, como procedimentos masculinos, né? Tem. Então fica aquela coisa mais sigilosa, é isso? Exato. E na verdade, a avaliação é bem tranquila, né? Como tu perguntou da avaliação, ela é uma conversa, como qualquer outro médico, enfim, profissional que tu vá conversar e fazer uma avaliação. Mas o que eu vejo, assim, é que eles têm muita vergonha de chegar, de marcar, de ir até o local, porque eles acham que lá só tem isso, né? A gente só faz isso e não, a gente tem muitos outros profissionais que trabalham lá e que também realizam outros tipos de tratamento. Então, se tu for marcar lá, se o paciente for marcar lá, ninguém vai saber o que ele vai estar lá fazendo, né? Tá, Eles isso é têm um importante. pouquinho de vergonha, assim, achando, eu vou escancarar que eu tô indo lá. Mas não, a gente faz tratamento pra pele, pra cabelo, outros preenchimentos, harmonização facial. Então, tem bastante coisa. Corporal, bastante coisa também, né, doutora? Exato. Bom, e me diz uma coisa. É um procedimento doloroso? Como é que é feita a anestesia? A gente conversou sobre isso no primeiro episódio, mas eu acho importante a gente falar como ele é feito, se dói, se não dói, porque é uma área mais sensível, né, do corpo, e eu tenho certeza que os homens estão assistindo com essa dúvida também. Sim, essa é a dúvida que mais cai pra mim e que sai lá na clínica, né? Se dói e se perde a sensibilidade. Essa é sempre a questão primária dos homens. E não, gente, não dói quase nada. Ele é um pequenininho de uma anestesia, não é uma anestesia geral, não é uma anestesia, um bloqueio anestésico. Então, é uma anestesia local, um pontinho, assim, de anestesia. E ali, depois disso, já não sente mais nada. Bem tranquilo. E sobre a sensibilidade também, eles perguntam bastante. Acho que é a primeira pergunta, né? E também não, porque não afeta. A gente faz um preenchimento na pele. Então, vai ficar ali na pele. É onde tem as maiores terminações nervosas, onde circula o sangue, é mais interno do pênis, né? No corpo esponjoso. Então, ali em que vai a pessoa sentiria alguma coisa, a gente não atua. A gente atua num preenchimento dérmico mesmo, na pele. Então, é bem tranquilo. É importante a gente falar, então, que esse preenchimento é o mesmo que a gente usa em outras áreas, como boca, que eu acho que é o preenchimento que mais se faz, e o paciente mais por fora sabe que existe o preenchimento labial. Então, é um gel preenchedor que vai fazer o quê no pênis, doutora? Ele vai ter um ganho de volume, ele vai fazer uma volumização daquela região. Então, esse gel de ácido hialurônico, assim como a doutora Vanessa falou, ele existe aí, a gente já faz há muito tempo, facial, mulherada já sabe, né, tudo. E para os homens que às vezes não estão tão acostumados, parece que é uma coisa, né, meu Deus, um gel. Mas é um gel altamente compatível, é uma molécula de um produto que esse produto é uma molécula que já existe no nosso corpo. Então, assim, ele é biocompatível, tem super segurança e ele serve realmente para volumizar. Então, ele traz aquele volume. Quanto mais a gente colocar, mais volume fica. Volume, comprimento, consegue ganhar alguma coisa, doutora? A gente consegue ganhar um pouco de comprimento, principalmente no estado flácido, que é quando não está ereto. Tá. Pela volumização, o pênis ganha um pouco mais, um pouco não, de 2 a 3 centímetros até, de comprimento, mas no estado flácido. Mas o procedimento, ele é basicamente para aumentar o volume da espessura, para deixar o pênis mais grosso, né? Esse volume que dá um pouquinho da aparência de um pouquinho maior quando está no estado flácido, mas ele basicamente para aumentar a grossura. E o paciente tem possibilidade de ver casos de antes e depois, para ver como é que fica, Sim, é enviado? Com certeza. A gente tem uma equipe na clínica e elas respondem todo mundo direitinho, mandam algumas fotos que são que a gente é autorizado a mandar de antes e depois, de quantidades que foram colocadas. Então, esse paciente aqui fez 10 ml, 20 ml, a gente vai mandando bem explicadinho. Então, eles podem ver.
Entendi. tirar suas próprias conclusões. Pois é, ver se cabe, né, ou É. não. E sessões, doutora? Quantas são necessárias para um bom resultado? Se existe um limite máximo desse procedimento? Se tem a quantidade X de ml que dá para colocar? Sim. Isso é muito importante falar. Isso é uma pergunta também que vem bastante. Normalmente, na primeira sessão, eu gosto de colocar um número X, que é uma quantidade que eu acho que não é nem pouco para não fazer diferença, e também nem tanto. É um pra padrão. Gente, é um padrão. Pra gente ver como aquele paciente vai lidar, né? A gente sabe, eu falo bastante pros meus pacientes que é 50% eu e 50% eles depois cuidando. Então, esse primeiro passo, primeiro procedimento, primeira sessão, a gente coloca um padrão que dá bom pra todo mundo, tá? Fica bom pra todo mundo. Então, eu vejo como é que ele vai ficar, como é que vai ser o edema, o inchaço, como é que ele vai cuidar daquilo ali. Então, ali eu tenho esse padrão, mas depois que o paciente foi, cuidou, voltou, disse, quero mais, posso botar mais? Aí fica a gosto do cliente. Quanto tempo depois, doutora? Pelo menos uns 15 dias depois. De 15 a 30 dias, dependendo a quantidade, mas é de 15 dias, assim, eu peço, pelo menos. Bom, e aí decidido o tamanho que ficou, porque além de deixar mais grosso, ele aumenta o comprimento, dependendo do caso. Se é torto ou não, corrige, ajuda a corrigir. Ajuda a corrigir, isso é bem interessante. Uhum. E aí, quanto tempo vai ficar esse preenchimento no lugar? Quanto tempo ele vai ter que vir, fazer uma nova aplicação? Como é que funciona? Sim, ele não é um procedimento que é para sempre, né? Ele, como eu tinha falado antes, o ácido hialurônico é um produto que ele vai sendo, né? O nosso organismo vai eliminando com o passar do tempo. Mas esse tempo são de 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo. Depende muito do paciente também, né? Mas assim, se o paciente voltar à clínica, fazer uma revisão, em aproximadamente 1 ano, e colocar só um retoque, vamos falar assim, fazer uns retoques, dar uns ajustes. Aí ele não vai precisar colocar talvez aquela primeira quantidade de produto, ele não, exato. Pergunta. Tá. Me atropelei. Então. Não, ótimo. Tudo certo. Então assim, daqui a pouco ele vai fazendo essas revisões e ele não vai precisar colocar aquela quantidade toda que ele chegou. Então, consequentemente, o investimento valor, dele não vai ser igual. Exato, o investimento fica menor e ele pode ir levando isso ao longo da vida. Né? Então, não precisa parar de fazer, mas também nunca não vai precisar colocar aquela grande quantidade, né? Então, digamos que um paciente chega lá e pede, a gente coloca 20 ml de produto, né? A gente colocou aquilo numa primeira sessão, mas daqui a 1 ano, 1 ano e meio, não vai sair tudo. Então, a gente vai fazer só uns pequenos retoques, e aí... Pra manter. E aí, ele pode ficar levando aí pro resto da vida. Ai, que coisa boa. E quando eu falo em investimento... realmente é algo que eu tenho certeza que mexe muito com a autoestima masculina, com certeza. A gente fala que é um procedimento que gera burburinho, que gera curiosidade, é um assunto delicado, né? Mas quem necessita de algo assim, né, que realmente mexe com a autoestima masculina, é sem dúvida um baita investimento. Nossa, Isso com certeza. Para a própria pessoa, para os relacionamentos. E eu acho incrível esse teu pontapé inicial, assim, já falei no outro episódio, inclusive, sobre isso. Porque é delicado, mais uma vez, né? Tanto para o profissional fazer e tu leva de uma naturalidade e deixa o paciente muito confiante e confortável com a situação, né? E a gente tem relatos na clínica de realmente vidas que foram modificadas, né? Por conta do teu profissionalismo, do teu trabalho. Então, fica aqui mais uma vez meu parabéns. Não, obrigada. Porque realmente os resultados são incríveis, tanto no próprio pênis quanto na vida das pessoas. Na vida, eu acho que é o que mais impactua. Eu costumo fazer uma analogia bem brincando, assim, com todo mundo que me pergunta, porque muita gente me pergunta, né? Principalmente como é que é pra mim, como é que é. Mas pra mim, assim, as pessoas perguntam e eu falo que é super... Eu tento passar de um jeito super natural e eu sempre comparo pra mulher que me pergunta, que é como se fosse pra mulher, quando a gente vai querer fazer um procedimento ou vai fazer uma cirurgia, como um silicone, alguma coisa assim. Olha aquela autoestima que a gente tem depois, né? A gente fica super feliz, a gente fica se achando, a gente se sente super bem. E é a mesma coisa pro homem. Então, isso, além de, claro, ganhar volume, tamanho, que é uma coisa importante pra eles, essa autoestima pra eles é o principal. Ai, que legal. É muito satisfatório, eu tenho certeza disso. Bom, a manutenção e os retoques a gente já comentou, né? O tamanho... Eu acho que é importante a gente falar, porque o tamanho deve ser uma das dúvidas grandes dos homens também, né? Ele relaxado e ele ereto.
quando ele estiver ereto, o que muda? Uhum. O preenchimento que eu faço, ele tanto faz, tá, gente? Flácido ou ereto, ele aumenta de espessura igual. Então, tem muita gente que pergunta, mas só aumenta ereto? Então, não, tanto flácido quanto ereto, ele aumenta ali a circunferência, né? Então, ele fica mais grosso, ele fica mais volumoso, tanto um quanto o outro. Agora, no comprimento, às vezes se ganha pouquinho no modo ereto. Mas para isso a gente tem outras coisinhas, né, que dá para fazer para ajudar no comprimento, que é o Botox, né? Então, que é o Falotox, e que também ajudam a fazer um pouquinho mais. Só que aí no tamanho dele, no estado flácido dele, ele aumenta de 2 a 3 centímetros. Mas quando ereto, o que vai fazer a diferença mesmo é na circunferência. Ah, entendi. Quando a gente fala em harmonização facial, que daí já é o meu bonde, né? A gente arruma outros lugares para deixar, como a palavra diz, mais harmônico, né? Tem isso no masculino, porque no feminino, em questão corporal, né? Quando a gente trabalha na estética íntima feminina, a gente tem bioestimuladores, a gente tem fio que estimula a firmeza, a gente tem preenchimento, para quem não sabe, inclusive, tem muita coisa para deixar mais harmônica, mais bonita, né? No masculino também tem, então, além do preenchimento. Tem sim. Normalmente a gente nem sabe, os homens nem sabem que eles precisam, às vezes chegam lá com uma queixa que nem é preenchimento. Então, por exemplo, tem pacientes que têm um pouco de gordurinha acima, que já tiveram sobrepeso, ou que, enfim, foram bariátricos, ou até quem não tem mais um aumento de peso, mas emagreceu, continua aquela gordurinha difícil, que é aquela gordura pública, ali, na região do pubis. Então, a gente tem tratamentos lá na clínica, como esvaziadores de gordura, para ajudar na perda da gordura, e também o Botox, que ele, para quem tem aquele pênis mais escondidinho, por conta dessa gordura também, ele faz com que ele saia um pouquinho mais para fora, e assim aumenta 1 a 2 centímetros de comprimento. E aí, esse aumento é tanto também ereto quanto flácido, diferente do outro, né, do preenchimento, que ele vai aumentar de verdade, assim, no volume. Esse é tanto ereto quanto flácido. Ele acaba tendo um tipo de pênis que a gente chama de pênis mais retraído, por conta da gordura, enfim, por conta desses fatores que eu te falei. E tem gente que às vezes só precisa desse, talvez nem precise de um preenchimento, né, só melhorando ali já dá uma... Como você falou, na autoestima da pessoa já dá uma melhorada, assim, super, né? É importante a avaliação, né? Exato. E isso é importante, exatamente, doutora, é a avaliação, porque às vezes eles nem sabem que dá pra fazer essas outras coisas, melhorar, né? mas não... Querem melhorar, mas às vezes nem é só um preenchimento, né? Acaba que eles vão lá por uma coisa e acabam fazendo outras também, porque tudo sempre dá pra melhorar, né? E aí a gente vai associando as técnicas. E aí, essa associação de técnicas é maravilhosa, né? Então, a gente já faz um aumento ali do volume peniano, mas a gente também pode fazer uma projeção do pênis mais para fora e também tirar um pouquinho da gordura ali. É por isso que a gente fala da avaliação e que tem várias coisas lá na clínica que são favoráveis, né? E as avaliações, elas podem ser por videochamada também, sim, né, doutora? Isso é importante, porque tu atende gente do Brasil todo. Isso. E aí, pra vir só pra avaliar, pra saber o que deve ser feito, é complicado, ainda mais agora no momento que a gente tá com um aero muito conturbado, né? Mas, então, dá pra ser por videochamada a avaliação também. Dá pra ser por videochamada. E eu vou falar mais uma vez, vou focar nisso, porque chama muito lá na clínica. E não precisa ter vergonha, gente. Não precisa ter vergonha. A clínica atende todo tipo de tratamento, tanto homem quanto mulher, enfim. Então, se vocês quiserem fazer uma videochamada como avaliação, não tem problema. Vocês também não precisam identificar exatamente o que vocês querem, vocês podem pedir por uma avaliação. Daqui a pouco você é uma pessoa mais tímida, que não vai ter não vai ter burburinho, ninguém vai ficar sabendo. Pode deixar que é tudo bem sigiloso, assim. Sim, e o momento que o paciente está lá, em nenhum momento na recepção, por exemplo, é falado, veio fazer preenchimento peniano. Não. Então, esse tipo de constrangimento não existe na clínica, né? A gente repete que existe esse profissionalismo, até porque pra gente é muito satisfatório ter que trabalhar com isso, porque a gente sabe as consequências que trazem na vida de um paciente, né? Com certeza. Doutora, e esses, enfim, todos os procedimentos que tu citou agora, eles podem ajudar na disfunção erétil desse paciente? Não.
Ele, na verdade, nenhuma funcionalidade. Eu trabalho com estética, né? A gente trabalha com estética, é um preenchimento dérmico, então. Assim como eu sempre falo que não tem risco para sensibilidade, para essas coisas, eu também não ajudo em nada na funcionalidade, né? Então, isso aí já é mais um caso para vocês procurarem, para os pacientes procurarem outro profissional. Sim, porque sim. eu sou uma pessoa que eu trabalho com a estética e o preenchimento dérmico, o botox, enfim, mas nada disso vai ajudar na disfunção. Então, quem tiver alguma disfunção tem que estar procurando uma outra pessoa. Sobre a sensibilidade também eles perguntam bastante e como eu não trabalho com nada na funcionalidade, eu também não vou fazer nada ali que vai ao contrário, né? Que vai deixar, que vai perder. Então, acaba que eu trabalho só no estético mesmo. Então, assim como eu não vou ajudar, mas eu também não vou atrapalhar. Mas dito isso, né, doutora, eu acho que psicologicamente o paciente, ele se sentindo melhor e mais confiante com ele, com certeza vai respingar para algo bom. Com certeza. Eu tenho certeza, isso sim. A autoestima, né? Autoestima melhora. E agora é uma muito. curiosidade minha, assim, como eu trabalho com o Botox no rosto, ele tem a mesma duração na parte íntima do que no rosto? Sim, na verdade, dizem que, assim, o Botox hoje em dia no rosto, por exemplo, na face, ele não dura tanto quanto antigamente, né? Já tá durando um pouquinho menos. Mas no íntimo, não, ele dura realmente 6 meses. Então, ele tá durando 6 meses e aí o paciente pode vir fazer uma nova aplicação daqui a 6 meses. Diferente do preenchimento, que você pode esperar 15 dias e já pode ir lá preencher um pouquinho mais, se precisar, se tiver necessidade. O Botox, não. Ele é feito de 6 em 6 meses, porque ele realmente vai atuar na musculatura ali, relaxando uma região. Então, ele tem uma duração mais curta, mas ele também é mais tranquilo de fazer. E a recuperação de uma coisa e de outra? A do preenchimento tem que ter um cuidado X e o do Botox um cuidado Y ou não? Na verdade, o Botox ali, no Falotox que a gente chama, ele não tem muitos cuidados, tá? A única coisa que a gente pede é pro paciente não fazer exercício físico ali no dia da aplicação. nos 24 horas ali seguintes, né? Mas é só isso, não tem recuperação, não tem anestesia, não tem... É bem rapidinho, é super tranquilo. Pra quem já faz Botox, assim, no facial... sabe que são vários pontinhos na testa, né? E ali são 2 ou 3. Então, assim, é super rápido, é 5 minutinhos, então não tem nada de recuperação. São pouquíssimos pontos, são mais quantidade, mas em menos pontos, né? Em pontos estratégicos, assim. E aí, sim, no preenchimento, a gente precisa de uns cuidados. E como eu falei antes, a gente precisa ser uma equipe, eu e o paciente, porque é 50% meu e 50% dele. Eu preciso de alguns cuidados bem específicos, e eu deixo muito claro, e eu chego a ser chata e incomodar. Todos os dias, ali, os próximos 5 dias, eles têm que ficar em contato comigo, mandando foto, porque tem uns cuidados, como massagear, evitar ambientes úmidos, como sauna, piscina, ou se a pessoa sua muito, vai na academia, enfim, Quantos tem que ter dias, cuidado. Pelo menos de 7 a 10 dias. Mas aí ele vai falando comigo, eu vou vendo, né, como é que tá. Mas pelo menos uns 7 dias, tá? E também o mais importante é evitar relações sexuais. Isso no preenchimento, né? Então são coisas assim que fazem total diferença no resultado. Total. Então, eu digo sempre, é um pouquinho de mim, mas é um pouquinho deles. Então, no preenchimento tem que ter uns cuidados. Não é nada demais, não dói. Não é... Mas assim, né? Evitar relações, evitar uma academia muito forte ali, piscina, sauna, ambientes úmidos. E tem que realizar uma massagem pro produto se sentar bem direitinho, ficar bem bonito. Bom, e como também é um preenchimento que é reabsorvível, ele vai sair do organismo, caso o paciente faça, se arrependa, não goste, é possível a remoção. Acho que é importante a gente falar isso também. Sim, sim. Dá super tranquila a remoção. Até se o paciente... Eu tenho uns casos... Posso falar? Claro, tem uns casos que eles não contam pra mulher, alguma coisa. Ai, sei lá, vamos imaginar o pior caso. Nunca aconteceu comigo, né? Graças a Deus. Mas, a mulher não gostou, ou o homem não gostou, e, ficou muito grande. É super tranquilo pra remover. Não precisa abrir pra remover, não precisa nada. A gente tem uma enzima que a gente coloca ali, ela faz a degradação do ácido e ela faz a degradação muito bem. Então, assim, 1, 2 dias e já não tem mais. Isso é muito interessante. Isso é bom, né? Sim. Tô terminando aqui a quantidade de perguntas que eu tinha, por mais que, na verdade, a gente tinha que fazer um negócio de comentários em tempo real. Pra que a gente pudesse... Aí eu tenho certeza que a gente vai pergunta, né? Sim, exatamente. Mas a gente realmente selecionou as que... A gente acaba recebendo mais na clínica, né? Muito. Que se dói, se tira a sensibilidade, se dá pra aumentar, engrossar, enfim. Tempo de recuperação a gente já conversou também, né?
E contraindicação, doutora, para esse tipo de procedimento? Assim, tem algum perfil não, mas algum formato de pênis que não dá para fazer? Doença autoimune, essas coisas? Na verdade, não tem, assim, nada. Tem uma coisa bem importante, que é quem tem aquele excesso de pele que a gente chama de fimose, às vezes não é tão recomendado fazer, tá? Porque a fimose, ela é um excesso de pele e a gente não pode preencher esse excesso, né? Então, ali, eu não faço, por exemplo, né? Tá. Quem é circuncisado totalmente, não tem aquela pelezinha pra preencher, então a gente não pode fazer também, né? Porque não vai ter ali onde preencher. E menores de 21 anos, porque ainda estão chegando chegando ali na idade que o pênis fica... chega na idade certa. E assim, e o Botox ali, pra fazer essa projeção pra frente, eu só faço em quem realmente tem, né, um pênis que a gente chama de mais retraído, né, mais escondidinho. Então, se uma pessoa que não tem quer fazer, não vai mudar muita coisa, né? Então, precisa sim de uma avaliação pra ver se realmente precisa disso, se tem um pênis mais retraído para realizar o Botox. E aí, se tem, ele pode fazer o Botox, ele pode fazer o preenchimento, ele pode fazer as outras coisas também para ajudar na gordura ali. Mas de contraindicação é isso, ser maior de 21, ter cuidados, né? Fazer os cuidados. No pós-operatório. No pós ali. E assim, a questão da circuncisão e da fimose, que eu também não... Circuncisão não tem como e fimose eu também prefiro não. A fimose, o paciente ele tem que fazer cirurgia, Ele né? tem que fazer cirurgia. Aí depois pode Aí reavaliar depois pode, e ver o que pode melhorar. Exatamente, aí sim. Olha, Eu já tenho um paciente que já voltou lá 2, 3 vezes, que ele é tão tranquilo assim já com isso. A gente se conheceu em clínica, né? Como doutora e como paciente. Sim. Ele já chega me perguntando, e aí, como é que foi o final de semana? E já vai abrindo a roupa, assim, sabe? Antes, no início, quando eu conheci ele, eu era super assim, eu vou deixar tu te trocando aqui, eu vou sair da sala e depois eu volto, tá? Daqui a 5 minutinhos eu volto, daí ele veste um roupão, né? E pode se deitar na maca ali, sentar, enfim. Ou a gente vai tirar as fotos. E hoje em dia, por exemplo, com esse paciente, ele já chega e diz, não precisa roupão, não precisa nada, não, vem cá, olha aqui, sabe? É uma coisa assim. E acontece isso com quase todo mundo que vem fazer uma nova aplicação, ou que, né, já vem bem tranquilo, sabe? É o início, o passo mais difícil é tu chegar até a avaliação, que eu acho que é o principal que eu queria falar hoje aqui, que foi o motivo maior, é pela vergonha, às vezes, é porque... não é um assunto tão comentado, é porque vão zoar, Então, o mais difícil, eu acredito que para eles, é ir até o consultório. Depois que estiver lá, parece que tudo que eles têm na cabeça vai, assim, sumindo, porque é tão diferente, às vezes, do que a pessoa pensa que é, do que é, e como que é lá, e como que eu atendo, e como que eu faço, que aí eles já ficam super tranquilos, já ficam, né, de boa, já tem essa intimidade. Já cria uma intimidade, né? Com certeza, né? Cria uma intimidade. E aí fica algo natural, mais leve na hora da consulta, né? E do procedimento. E desde o início do primeiro contato do paciente, ele já fica sabendo ele recebe um textinho com os detalhes, né? Com os detalhes, com o valor do procedimento, né? Do investimento, das condições. A gente oferece para fazer, então, uma avaliação por videochamada, caso ele ache melhor, ou por foto, né, doutora? Isso mesmo. E acaba que a gente já começa ali a condicionar esse paciente a se sentir mais à vontade na hora do procedimento. É criar um vínculo, né? Sim. Até porque eu acredito que o paciente está entregando ali para ti a coisa mais importante, né? Sim. Às vezes dele. E ele não vai te trocar se tu tiver feito um bom trabalho, né? Então, os pacientes não vão procurar outra... Enfim, pode ser que sim, mas é difícil, né? Já vai aquela conhecida, aquela pessoa, cria uma confiança. Então, é muito importante criar esse vínculo, às vezes, com o paciente. Eu acho assim, que pra mim sempre funciona bem, né? Então, a gente brinca que a gente vira meio até amigo, né? Viramos amigos, viramos, assim... É sempre um contato de doutora com o paciente, mas eu tento deixar o mais tranquilo possível pra que, né, ele se sinta bem, se sinta à vontade e volte. Fazer outras coisas. E volte, traga amigos, traga as indicações. Exato. Com certeza. E traz a mulher, às vezes é o companheiro junto, sempre já faz traz o a mulher. Já conhece a clínica, já tem outras coisas. Tudo certo. É verdade. É um procedimento que transforma as vidas. A gente já comentou isso no início e eu gosto muito de bater nessa tecla, porque realmente
Eu vejo muito nas nossas redes sociais o quanto a gente é apedrejado, o quanto é um assunto que vira deboche, que vira piadinha, né? E a gente faz questão de responder todo mundo. É verdade. A gente responde. Porque, primeiro, eu acho que a gente precisa de respeito no nosso trabalho, né? Verdade. Na clínica, no trabalho da doutora, que é a dedicação de muitos anos já. E é um assunto que pode ser, e provavelmente não seja, mas pode ser que para essa pessoa que está debochando, não interfira na vida dele, ou daqui a pouco ele nem usa o que ele tem, né? Exatamente. E para outras, isso, como eu estava falando no início, transforma a vida, deixa a pessoa muito mais segura, com a autoestima muito melhor, né? Dá um calor a mais nos relacionamentos. Por isso que a gente faz questão de responder, por isso que eu fiz questão de trazer de novo aqui hoje. E a gente tira um pouquinho mais as dúvidas dos pacientes, dos ouvintes, né, dos telespectadores, para que a gente possa cada vez mais desmistificar essa coisa que é tão... Eu espero que seja tão comum num futuro bem próximo, sim, exato. né? Porque as pessoas, elas se cuidam cada vez mais, elas buscam uma autoestima, né? Algo saudável cada vez mais, e por que não falar do íntimo? Exato. Né? Que é um belo trabalho que tu faz mais uma vez aqui em Terra. Muito obrigada, gente. É um prazer te receber aqui, doutora. Eu que adoro vir aqui. Mas é verdade, doutora, só complementando o que tu falou, hoje em dia, quando as pessoas vêm falar comigo, vão me perguntar, sendo mulher, seja homem, enfim, elas falam, nossa, tu fala isso muito de boa, né? Tu comenta isso super de boa, e eu quero que um dia todo mundo comente sobre isso super de boa. Eu acho que eu comentei da outra vez que eu vim aqui, um dia alguém começou a preencher lábios e o rosto, e também todo mundo falava, né? Era uma coisa assim, meu Deus, que absurdo, né? E eu acredito que um dia o nosso trabalho de harmonização íntima também vire tão comum, assim, que a gente fale, que os homens falem, e que quem se beneficia são eles, né? Então, quanto mais gente estiver sabendo, quanto mais gente estiver aí falando, melhor. Melhor, isso aí. Gente, assistam o primeiro episódio. Foi o primeiro episódio do Pode Contar, onde eu trouxe a doutora Betânia. E a gente falou de aumento peniano. Hoje a gente tirou um pouquinho mais das dúvidas. A gente conseguiu, inclusive, dar mais detalhes. A gente falou bastante da avaliação, né? Então, procurem. A gente vai deixar o Instagram aqui da doutora, que é @ Doutora Betânia Rocha. Agora mudou, agora é Rocha. Né? Mudou. E ali tem bastante coisa, ela tá sempre publicando bastante coisa pra tirar ainda mais as dúvidas de vocês. Assistam o primeiro episódio, porque realmente tá muito legal. Esse segundo aqui é um complemento, espero te trazer mais outras vezes pra gente falar de outros procedimentos, quem sabe novos procedimentos na área estética masculina. E muito obrigada mais uma vez, sabe que eu te amo, sou tua fã. E pra vocês, mais um super beijo meu. Obrigado pela audiência. Quarta-feira, às 19 horas, nos principais canais da Jovem Pan, que é o número 1 do Brasil. Pode contar. Até mais.